Oi, pessoal. Mais um ano chegando ao fim e eu aproveitando aqui para agradecer vocês que me acompanharam durante todo esse período com os vídeos aqui no canal e aproveitando para avisar que eu vou ter um pequeno descanso entre a última semana de dezembro e a primeira de janeiro e depois nós voltaremos então com as nossas postagens. Eu não sei o que vocês pensam a respeito de 2023, mas para mim acabou sendo um ano bastante surpreendente. Por mais que eu soubesse que seria um ano de transição, eu não imaginava quão profunda ia ser essa transição, já que tudo aquilo que a gente imaginava no começo acabou não se apresentando, não acontecendo no final. Foi um ano de revisões profundas, onde a gente acabou sendo obrigado a rever muita coisa que a gente não gostaria, talvez, de ter que rever, onde as questões do passado elas acabaram brotando e a humanidade teve que se confrontar com seus fantasmas, que ela acreditava que já estariam sepultos, e na verdade eles ainda estavam lá, só esperando o momento de se manifestar. E então, a gente horrorizado acabou se confrontando com as guerras, acabou se confrontando com as frustrações, a gente acabou se comovendo com tudo aquilo que a gente viu e ao mesmo tempo ficando horrorizado com as atrocidades que o ser humano ainda é capaz em pleno século XXI. E nós percebemos então que, apesar de todo o avanço que nós tivemos em termos tecnológicos, a humanidade ainda continua no mesmo pé que ela estava, talvez, há 200, 300 anos atrás. As brigas de poder, elas continuam as mesmas, apenas de modo mais sofisticado. Porém, a questão acaba sendo sempre a mesma: a questão do dinheiro, a questão do poder, a questão do domínio dos mais fortes sobre os mais fracos, nem que seja na base da força. Só que essa força ela deixou de ser uma força talvez militar, truculenta, e passou a ser a força da informação, a força da mídia, a força de tudo aquilo que acaba moldando o pensamento humano. E aí nós tivemos então um grande avanço da inteligência artificial e de repente tudo aquilo que parece ser, a gente descobre que pode não ser. E aí então nós vamos ficando cada vez mais inseguros e cada vez mais sentindo que a gente está pisando em terrenos não sólidos e que a gente está andando por caminhos bastante instáveis. Isso tudo acaba demonstrando o que o nosso Saturno está sentindo, talvez, nessa sua passagem pelo signo de Peixes. Já que o Saturno, conforme a gente vem falando nos vídeos, ele acaba representando aquilo que a gente recebeu como estrutura, que a gente recebeu como regra, aquilo que vai dar tanto a nossa estrutura física, na verdade ele está se relacionando aos nossos ossos, como também aquilo que vai dar a nossa estrutura moral, a nossa estrutura ética, vai representar as leis que nós recebemos ao nascer e através das quais nós fomos criados. Mas de repente, quando ele vai atravessando esses terrenos duvidosos do signo de Peixes, tudo isso parece que tende a desmoronar, tudo isso vai ficando confuso, a gente vai ficando cada vez mais perdido e uma sensação de dispersão. Sabe, onde estão aqueles nossos valores? Onde estão as nossas crenças? Onde está tudo aquilo que a gente lutou, que a gente imaginou? De repente parece que tudo está se dissolvendo e a humanidade vai se vendo assim dentro de uma solidão absurda. Talvez eu nunca tenha me sentido tão só como estou me sentindo nos tempos atuais, já que não existe local onde a gente possa depositar nossa fé, onde a gente possa depositar as nossas esperanças, porque tudo parece estar contaminado pelas questões da vaidade, pelas questões do dinheiro, pelas questões políticas e coisas desse tipo. Então, o que acaba acontecendo é que a gente é obrigado a se voltar para dentro de nós. E esse acaba sendo o sentido de Saturno, novamente falando, no signo de Peixes, quando a única saída que ele tem é voltar-se para dentro de si e questionar os sonhos e questionar a realidade. E entender que para tudo existe um determinado limite. Eu estou falando bastante de Saturno porque ele é o regente desse ano, um ano duplamente saturnino.
onde a gente vai ter essa regência bastante reforçada em virtude da gente estar passando por um grande ciclo de Saturno. E Saturno é frio, Saturno é seco, Saturno é árido, Saturno é rigoroso, Saturno é enérgico. Saturno vai nos impor dificuldades para que através das dificuldades a gente seja obrigado a crescer. Saturno é o senhor do tempo, ele tem paciência para que a gente acabe por aprender aquilo que nós precisamos aprender. Ele é o grande mestre, mas ao mesmo tempo um mestre bastante rigoroso. Ou seja, o ano de 2024, então, nos promete, sim, um período onde talvez esses rigores eles acabem imperando por diversos motivos em nossas vidas. Talvez a gente tenha problemas climáticos, talvez a gente tenha problemas políticos, problemas sociais, problemas econômicos. Não importa de onde venham esses problemas, mas a lição será sempre a mesma: austeridade. Será um ano onde nós teremos que ser muito rígidos com a gente mesmo e manter os nossos princípios, manter os nossos ideais, para que eles acabem não se dispersando como uma nuvem levada ao vento. Por outro lado, se a gente acaba fazendo esse trabalho de se apegar aos nossos valores de modo muito ferrenho, muito arraigado, nós estaremos sendo muito radicais. E a tônica saturnina, principalmente quando esse planeta vem atravessando por peixes, é exatamente a gente rever os radicalismos. Então, o que acaba acontecendo, principalmente nos momentos de retrogradação, tudo aquilo, então, que for radicalismo, tudo aquilo que for fanatismo, tudo aquilo que for expressão de um padrão cristalizado de pensamento, virá à tona. Isso tanto de modo individual quanto de modo coletivo. E diante disso, então, nós teremos que aprender a identificar e aprender a lidar com essas forças. Saber quando é momento de prender, quando é momento de soltar. Saturno em Peixes ele é interessante porque é um planeta da solidez, da estabilidade, que está no mundo dos sonhos. Então, o que acontece? Ele tem a capacidade, sim, de trazer os sonhos para a realidade. Porém, por outro lado, ele vai levar a realidade para os sonhos. Ou seja, se a gente acaba sendo muito realístico dentro desse mundo sonhador e romântico que Peixes acaba nos trazendo, o que acaba acontecendo é que a gente pode desistir dos sonhos e a gente pode se tornar frio, a gente pode se tornar seco, a gente pode se tornar árido, assim como é a natureza desse planeta. Em 2024, Plutão continuará sendo o nosso grande protagonista, tocando os acordes finais da sinfonia, que foi escrita a partir do momento em que ele entrou em Capricórnio. Lá em 2008, mais ou menos, se eu não me engano, e ele logo no dia 20 de janeiro, ele vai colocar o seu pezinho em aquário, e no momento que ele coloca o seu pezinho em aquário, tudo aquilo que está ligado a grupos, tudo aquilo que está ligado talvez à tecnologia, tudo aquilo que está ligado à inteligência artificial, etc., acabe sendo bastante movimentado. As telecomunicações, as comunicações, as redes sociais, são pontos que estarão em xeque. Isso talvez na grande parte do ano, mas ainda no finalzinho do ano, no dia 1º de setembro, ele acaba voltando para Capricórnio. Somente no final de novembro, lá para o dia 19, é que ele vai definitivamente entrar em Aquário, para ali permanecer durante os próximos 20 anos. Então, 2024 vai ter essa mescla do passado com o futuro, onde, no meu entender, nós seremos obrigados a nos confrontar com as sombras que nos prendem ao passado e que nos impedem para que nós adentremos um novo tempo, de uma nova consciência. Esse acaba sendo o trabalho do nosso amigo Plutão. Isso vai ser bastante acirrado, principalmente no segundo semestre, quando Saturno vai permanecer praticamente até meados de novembro em aspecto retrógrado no signo de Peixes. Ou seja, obrigatoriamente fazendo essa revisão dos sonhos que a gente acabou de dizer aqui.
Vocês percebem que a gente está passando assim por um período bastante denso, conforme a gente vem falando nos vídeos do canal, já que então primeiro eu tive que fazer um vídeo falando sobre as questões ligadas ao planeta Saturno, depois um outro falando sobre as nossas questões climáticas e ambientais. Tudo isso nos mostrando como que a gente, talvez a gente seja sacudido dentro de todo esse processo, que na verdade não é um processo individual, mas que acaba sendo um processo planetário bastante intenso, onde infelizmente tem de haver duras provas ou grandes dificuldades que acabem interferindo em relação a todos os seres vivos que habitam o nosso planeta. 2024 acaba trazendo essa marca. Eu andei dando uma olhada no mapa do Réveillon e eu vi uma lua bastante triste e solitária, né? Isso quando a gente fala de mapa em termos de Brasil. Mas por outro lado também essa lua estava com fé, o que eu acabei achando bastante importante, né? É legal que a gente mantenha esse tipo de pensamento. E é legal a gente lembrar também que quando se fala em previsões em relação ao próximo ano, na verdade, ou a gente diz que o regente será Saturno, etc. Na verdade, esse Saturno ele não vai começar a vigorar já a partir do dia 1º de janeiro, mas sim ele vai acontecer justamente na entrada do ano novo astrológico, lá por volta do dia 20 e 21 de março. Ou seja, então esse período que vai de janeiro até março acaba sendo um período onde a gente ainda tem um restinho de resgate em relação ao ciclo lunar, né, ao período de 2023 que foi regido pela Lua. E as nossas questões emocionais, sim, ainda elas tendem a estar bastante instáveis e bastante vulneráveis ou bastante manipuladas por todos esses aspectos mais densos que acabam nos rodeando, né, muitas vezes relativos aos planetas lentos, os planetas sociais, que Júpiter e Saturno, ou os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão. E falando em Júpiter, ele vai ficar praticamente até outubro no signo de Touro, e conforme ele for se aproximando de Urano, que é o planeta da rebeldia, o planeta da instabilidade, etc., essas tendências elas devem ficar cada vez mais acentuadas no setor relacionado a touro, que tanto pode ser o mercado financeiro, como pode ser também as questões associadas aos nossos valores interiores. Algo vai mudar, algo vai acontecer, infalivelmente. E a gente precisa estar preparado para isso. Tem gente que diz assim, Júpiter é o grande benéfico, então ele vai trazer dinheiro, vai trazer fortuna, etc. Né? Na verdade, eu vejo Júpiter como sendo uma grande lente de aumento, e por onde ele passa, o que acaba acontecendo, ele vai acentuando, ele vai exagerando aquilo que naquele ponto está acontecendo, para que a gente possa ver realmente até aquilo que a gente não quer. Então, essas questões dessas transformações, dessas mudanças de valores que a gente precisa realizar, elas acabam sendo, sim, bastante estimuladas ou bastante exacerbadas pela passagem de Júpiter no signo de Touro e, consequentemente, no seu encontro com Urano, que vai acabar por demarcar um momento bastante especial. Os nodos lunares desse ano continuarão em Libra e Áries, ou seja, né, quando a gente fala em Libra, a gente pode falar de parcerias, onde eu sou obrigado a rever as parcerias, onde eu sou obrigado a rever até onde eu estou fugindo de mim para satisfazer as necessidades dos outros. E quando a gente está falando em parcerias, a gente não está falando só de parcerias afetivas, amorosas, mas a gente está falando também em parcerias de ideais. Ideais religiosos, ideais espirituais, talvez. Onde tudo isso vai acabar sendo trazido à tona a partir do momento em que Plutão entrar no signo de Aquário. Quem sou eu? Talvez seja a grande pergunta que vai acabar prevalecendo quando a gente olha para o lado de fora e de repente a gente se desilude, de repente a gente acaba descobrindo que aquilo não era exatamente o que a gente pensava.
tanto em relação a pessoas, como também em relação, volto a dizer, a grupos, a ideais, sonhos e coisas desse tipo. Se a gente souber entender tudo isso, entender que não é um momento da gente ficar brigando com aquilo que a gente quer, mas exatamente acabar aprendendo através daquilo que a gente não quer, que muitas vezes vai ser em função dos nossos fracassos, das nossas decepções, do sentimento de impossibilidade perante aquilo que nos rodeia. Aí sim, esse ano vai trazer um crescimento muito grande para todos nós e vai nos trazer também uma oportunidade de um grande salto de consciência como humanidade. Porém, se a gente ficar desesperadamente apegado aos nossos padrões, relutando em não querer mudar, em não querer aceitar aquilo que precisa vir, aquilo que precisa acontecer, independente de nós, aí sim, talvez esse ano acabe sendo um ano bastante difícil. Porque esse Júpiter em Touro, ele vai pegar essas tendências taurinas, né, de possessividade, de apego, e vai acabar acentuando também. E a gente precisa entender que a grande lição é deixar ir, deixar fluir. A grande lição é a gente olhar para dentro de nós, manter o vínculo com a nossa essência espiritual, não mentir para nós mesmos. E aí sim, todas essas dificuldades, elas serão uma fantástica oportunidade de crescimento, conforme a gente já falou. Quando a gente fala então em termos numerológicos, aí então nós temos 2024 somando 8, né? Muitos dirão assim, olha, Júpiter em Touro, 2024 somando 8, é um ano de riqueza, um ano de dinheiro, etc. Sabe, a gente não descarta nada, tomara que realmente seja, mas eu vejo, na verdade, esse número 8 como o arcano 8 do tarô, o arcano da justiça. O nó do sul em Libra está nos falando de justiça. Mas o arcano 8, ele vai nos falar também da justiça como sendo um símbolo do equilíbrio emocional, já que esse arcano rege o signo de Câncer. Por outro lado, essa justiça, quando associada às questões saturninas, que a gente comentou no início desse vídeo, existe uma representação desse arcano onde aparece uma mulher toda de negro com uma espada apontando para o centro da Terra. E na primeira vez que eu me deparei com esse símbolo, eu perguntei para a pessoa que estava me orientando, falei, mas por que é dessa maneira? E ele me disse assim, ela está nos dizendo que a justiça divina sofre quando é obrigada a punir. Então, dentro desse quadro todo que a gente tem, que nos rodeia, onde a gente vê tantas dificuldades se apresentando do lado de fora, ainda mais agora com essa possibilidade insana de uma guerra na América do Sul, a gente precisa entender que tudo isso são as sombras que estavam guardadas e que, na verdade, elas precisam vir à luz para que elas possam ser dissolvidas. E essas sombras, ao serem expostas à luz, elas acabam deixando de ser sombras e passam a ser algo que nós teremos que aprender a lidar. Elas deixam de manipular o nosso inconsciente, os nossos medos, as nossas inseguranças, e passam a ser um desafio a ser superado. É como se a gente estivesse vivendo uma transição da sombra para a luz. Mas, no entanto, a gente acaba ficando tão perdido que talvez a gente sinta que a gente não está tendo capacidade de entender o que é sombra e o que é luz. E isso faz parte do processo, já que esse entendimento ele somente virá a partir do momento em que nós estejamos verdadeiramente integrados com os nossos eus interiores, com as nossas essências espirituais. Porque cada vez mais tudo aquilo que vem de fora acaba nos confundindo, acaba nos afastando, acaba não permitindo que a gente encontre cada vez mais esse ponto de equilíbrio, esse ponto de sabedoria, esse ponto de comunhão com nós mesmos. E quando o ser humano atinge esse estado de equilíbrio, na verdade a humanidade como um todo também atinge esse mesmo estado,
já que todos somos um. E aí então tudo isso que parecem fantasmas, que parecem sombras, na verdade tende a se dissolver e a gente descobre que aquilo que a gente pensava ser o mal ou o grande mal, na verdade nunca existiu. Pois nesse processo todo, nessa caminhada, essa confusão que se estabelece entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, que nos torna tão confusos, mas que nos obriga a encontrar um ponto de equilíbrio dentro de nós em relação a tudo isso, nós percebemos que existe uma lei justa e sábia, existe uma consciência luminosa, radiante e eterna por trás de tudo isso, que acaba negando a própria existência do mal. E nós possamos entender que todos os caminhos tendem a nos levar para a evolução, que acaba sendo a grande meta de todo esse processo de manifestação, e que cabe a nós compreender que a gente tem duas opções. Ou a gente passa por isso de modo consciente, procurando aceitar e analisar e aprender e crescer, ou a gente passa por isso negando, sendo apegado, não querendo mudar, sendo radical, sendo fanático. E aí o que acaba acontecendo? Nós teremos que trilhar esse mesmo caminho, porém do modo mais difícil. O movimento dos astros determina que a gente está passando por um momento bastante importante dentro do processo evolutivo da humanidade como um todo, e que se a gente aceitar que os nossos egos inferiores eles estão sendo triturados nesse momento, que na verdade está ocorrendo uma grande faxina nesse sentido, passaremos a ver tudo isso com outros olhos. Então aquela fé que eu falei, que talvez ela esteja presente aí na virada do ano aqui no Brasil, ela acabe nos impregnando. E a gente, apesar de todos esses desafios e de todas essas dificuldades, a gente tem a capacidade de agradecer por estar vivendo esse momento tão difícil e ao mesmo tempo tão grandioso, da implantação de uma nova era na Terra, onde finalmente os homens serão irmanados e a fraternidade, o amor e a sabedoria prevalecerão. O símbolo do Natal mais bonito, eu já disse isso anteriormente e não canso de repetir, é aquele da mãe no meio de uma gruta, acalentando o seu bebê recém-nascido. Do lado de fora é noite, do lado de fora é inverno, mas aquele bebê que representa a luz do mundo, na verdade, representa também a conexão dessa mãe com o eterno, com a eternidade, com a divindade, nos mostrando que é a partir dos momentos mais escuros que a luz dentro de cada um renasce. Saturno com Saturno pode representar tanto essa escuridão quanto essa luz. Basta que a gente escolha o lado para o qual a gente quer olhar. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Agradeço novamente o acompanhamento de vocês durante todo esse ano. E é isso aí. Vamos ter fé. Vamos que vamos. Mente livre, coração leve e até a próxima.